Veja no ICL Notícias, segunda edição. Vai derrubar o tarifaço? Lula dá encontro com Trump como certo e diz que não tem assunto proibido. Uma reunião livre em que a gente vai poder dizer o que quiser, como quiser, e vai ouvir o que quiser, o que não quiser também. Ameaça à soberania nacional. Líder do PT aciona STF contra Flávio Bolsonaro por pedir bombardeios dos Estados Unidos na Baía de Guanabara. Segue o líder. Após confirmar candidatura ao Planalto em 2026, Lula aparece em nova pesquisa, derrotando todos os candidatos da direita. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando nesta sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025. Estamos ao vivaço nessa sexta-feira nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde também para você que nos ouve pela web rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Nossa mesa redonda está completa nessa sexta-feira. Juliano Medeiros ao meu lado e também Chico Sá, de Quixadá até Torres. Ceará, Rio Grande. Todo mundo representado aqui, o Brasil inteiro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Chegamos, né? Ela chegou. Chegamos muito bem, com dignidade, aparentemente. Aparentemente. Vamos descobrir ao longo desse programa. Não julgue, espere até o final. Se com tanta dignidade assim, né, Chico? Mas com muita repercussão dessa presença internacional do presidente Lula, pro bem e pro mal. A gente vai falar a respeito disso. Mas o que, assim, tá chamando mais atenção desde o início da semana é o encontro com Donald Trump, que deve mesmo acontecer. Vai acontecer nesse final de semana, né, em Kuala Lumpur, na Malásia. A previsão é para o domingo. Nesse momento, o presidente Lula está tratando essa reunião como certa. Essa reunião vai acontecer, ele diz. Então, ele teve uma conversa com jornalistas em Jacarta, na Indonésia, e disse que não tem assunto proibido nessa reunião, que vai falar sobre tudo. Tudo pode ser pauta no encontro. Vale tudo. Isso inclui, vale tudo. Vale o que vier. Isso inclui, a gente imagina aqui os assuntos importantes, esse avanço dos Estados Unidos contra a América Latina, principalmente Isso vai ficar ali no pé da página. Colômbia, Isso não vamos nos iludir. Isso vai ficar lá no final da página. Taxação e pode entrar até Bolsonaro na conversa. Essas são várias coisas. E lá para o final também. Vai ser dinheiro, economia, o que interessa. Dinheiro. Bolsonarismo é lá se sobrar no tempo daquele PS, post-scriptum. E no finalzinho, existe o Bolsonaro ainda, está lá no Brasil. Manda um abraço para ele e pronto. Não tem que conversar sobre Bolsonaro. Claro. Mas o interessante é dizer que não tem assunto vetado. Quem vai conversar deve estar aberto para qualquer coisa. O cara pode puxar qualquer história, qualquer pauta. Antes da gente seguir falando sobre isso, vamos assistir essa fala do presidente Lula, para a gente ver o tom ali dessa conversa com os jornalistas e a gente já volta. Vamos lá. Não existe veto a nenhum assunto. Não tem assunto proibido para um país do tamanho do Brasil conversar com um país do tamanho dos Estados Unidos. Essa reunião tem um assunto típico, que é a taxação que foi feita ao Brasil, que nós não concordamos com ela porque ela não é verídica. A tese pela qual se taxou o Brasil não tem sustentação em nenhuma verdade. Os Estados Unidos têm superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos com o Brasil. Então, não tem sustentação a tese. A tese de que não tem direitos humanos no Brasil porque está perseguindo o ex-presidente também não tem nenhuma veracidade. Quem comete crime no Brasil é julgado e, se for culpado, é punido. Se eu não acreditasse de que fosse possível fazer um acordo, eu não participaria da reunião. Se bem
que o acordo certamente não será feito amanhã ou depois da manhã, quando eu me reunir com ele. O acordo será feito pelos negociadores que vão ter que sentar Alckmin, Mauro Vieira e Haddad, junto com o pessoal do governo americano, para negociar. Aí a fala do presidente Lula completa, claro, com foco no tarifaço. Aliás, Claro. é a primeira reunião que ele vai ter com o Trump desde o anúncio, né? Do É claro. tarifaço. Não, isso é um pouco óbvio, considerando primeiro que esse é o grande tema da agenda bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos ao longo dos últimos meses, né? E eu vi uma comparação muito interessante que foi feita de que a reunião entre Trump e Lula opõe dois grandes negociadores. O Trump, negociador, porque é empresário que foi, arrancou do Estado americano muitas regalias e muitos benefícios ao longo da sua vida como empresário. Portanto, como magnata que ele usou muito do Estado e teve que negociar muitas vezes para ter vantagens como negociador e como empresário. E o presidente Lula, vindo do movimento operário, do movimento sindical, também teve que negociar muitas vezes para garantir avanços para os trabalhadores e para as trabalhadoras que eram representados pelo seu sindicato. Então, aí nós vamos ter na mesa dois grandes negociadores. Agora, tá certo, Gabi e Chico, que o grande tema dessa conversa vai ser o tarifaço. Primeiro porque não interessa para o presidente Lula colocar o Bolsonaro, né, no patamar de um tema a ser tratado por dois chefes de estados de dois dos maiores países do planeta Terra, né? Bolsonaro é um condenado a 27 anos de prisão, que em breve estará cumprindo pena. Nenhum interesse do governo brasileiro de tratar desse tema, e acho pouco provável que o próprio governo dos Estados Unidos, que já jogou Bolsonaro aos tubarões, queira recuperar esse tema. E o tema da Venezuela, embora altamente sensível, importante, estratégico, a gente vai tratar disso aqui no programa de hoje, também é um tema que talvez não interesse para o governo brasileiro puxar agora, né? Porque significaria trazer um tema no qual Brasil e Estados Unidos se opõem. O Brasil, obviamente, defende que a Venezuela resolva os seus impasses políticos de forma autônoma, respeitando a soberania popular, e os Estados Unidos estão preparando uma intervenção militar na Venezuela. Então, se esse tema aparecer na mesa, vai desandar a conversa sobre o tarifaço. Então, acho que não interessa ao governo brasileiro colocar esse tema, até porque não vai ser o Lula que vai convencer o Trump a não fazer a intervenção militar, caso ele assim decida fazer, né? Exatamente. O Lula não vai mudar esse pensamento do Trump em nada. Não, além da Venezuela, tem a Colômbia agora, que está no maior embate com o Petro, né? Então, tem esses dois assuntos. Está chegando perto do Brasil, que tem fronteira aí com os dois. Está chegando colado no Brasil. É um assunto muito sério, mas acho que não é para essa pauta de lá. Lá tem que ser comércio, carne, café. Bota a lista do supermercado, o pescado lá do Ceará que não tem ido para os Estados Unidos, o calçado aqui do interior de São Paulo que não tem ido para os Estados Unidos. O pessoal está sofrendo muito lá na região de Franca. Tem que colocar isso ali, o supermercado inteiro, a lista do supermercado, ó. Vamos aqui, Trump. É isso. O negócio é por aqui. Não faz sentido essa tarifa até agora. Você foi enganado pelo Bananinha, por esse povo aí. Já que o Chico citou o Gustavo Petro, só para atualizar também a nossa audiência, porque a gente teve uma atualização nas sanções. Antes tinha sido, vamos dizer assim, uma acusação sem prova nenhuma pública contra o Petro, dizendo que é narcotraficante e tal. Mais de uma vez ele fez isso. Agora foram sanções com essa justificativa também, sem apresentar nenhuma prova, mas sancionou o presidente da Colômbia também, a esposa dele, né, a primeira-dama, bloqueando os bens do Gustavo Petro e também de um dos filhos dele. Agora é medida para valer, né? Você está indo no mesmo caminho que ele tomou com o Alexandre de Moraes, com autoridades brasileiras. Ele deve fazer um estrago lá gigante. E é um presidente da República. E deixando claro que é óbvio que o Brasil vai ter que se posicionar sobre essa escalada militar. O Brasil é o principal país da região, 50% do território, 50% da população, 60% do território amazônico, um país que também sofre os impactos do tráfico internacional de drogas. Agora, é óbvio que o Brasil vai ter que usar outros canais para fazer isso. Vamos ter o Conselho de Segurança da ONU, vai ter declarações do Itamaraty, né? É óbvio que o presidente Lula é um defensor da paz no Oriente Médio, na Ucrânia e, obviamente, aqui na América Latina. Então, não quer dizer que eu estou defendendo aqui, nenhum de nós, que o presidente não trate da escalada militar que os Estados Unidos está impondo à América Latina para garantir vantagens comerciais. Só que vai ser inútil fazer isso nessa reunião. Então, resolve o tarifaço agora e, na sequência,
prepara a diplomacia, porque, olha, vai dar trabalho, desde o Plano Colômbia, que foi promovido pelos Estados Unidos no início deste século, 2001, 2002, quando os Estados Unidos fizeram um grande aporte de recursos, supostamente para combater o narcotráfico na Colômbia, mas que, na verdade, tinha como propósito combater a insurgência, né, revolucionária. Desde então, não há uma escalada militar tão grave como essa que nós estamos vivendo. Então, é óbvio que o Brasil vai ter que se meter nisso em algum momento, sob pena de ser omisso a uma ameaça real e concreta ao continente, né? Você tem até execuções ilegais, né? Acho que está 11 agora o número de execuções ilegais. Pessoas estão sendo mortas como se estivesse numa guerra. Pegou uma guerra declarada. Pegou um barco no Caribe, você pode ser bombardeado. Manda bala e por aí vai. A ONU até já deu uma ideia de que vai se meter nessa questão. Embora aos seus 80 anos a ONU não esteja com essa moral toda, principalmente depois do que aconteceu em Gaza, mas é um pronunciamento importante. Até mais, viu, Chico? Você está trazendo essa contabilização, e eu acho super importante. Aqui, segundo uma contagem já subiu, né? Com base na FP, aqui que eu tô vendo na Carta Capital, né? Mas a gente tem 43 pessoas que morreram na ofensiva marítima, segundo essa contagem provisória da FP, com base nos dados do Pentágono. Sim, não. É muita gente. Muita gente. E até agora nenhuma prova apresentada de que essas pessoas realmente eram traficantes. E ainda que fossem, né? Quer dizer, pena de morte tem lá nos Estados Unidos. Aqui não tem pena de morte na circunscrição venezuelana ou colombiana. Não tem guerra declarada, né? Jurisdição. Não tem uma guerra declarada a Venezuela, é outra situação, execução. É isso, sem contar aquela operação da CIA que foi anunciada, né? Uma operação secreta que foi muito bem anunciada pelo Donald Trump para ser usada também como uma maneira de chantagem, né? De chantagear a Venezuela. E o próprio ministro da Venezuela confirmou essa informação recentemente também. Então, tudo isso avançando muito rápido. No final de semana, a gente continua acompanhando essa história também para trazer as atualizações. E acho muito grave, né, gente? É muito grave. A gente está acompanhando essa situação quase como se fosse uma cobertura, mais uma fase desse avanço do Donald Trump. Mas eu acho que talvez seja a fase mais grave até agora. É mais grave e tem as fronteiras do Brasil logo aí, né? É, exato. Daqui a pouco tá lá em Roraima, sabe? Opa! Deixou de ser puramente a guerra comercial. Que muita coisa. O assunto é muito sério. É isso. Agora, nas tarifas, o curioso é que os governadores mais atingidos por elas no Brasil são os mais trumpistas, né? Os estados mais atingidos economicamente são Santa Catarina, do Jorginho Melo, bolsonarista, trumpista, Minas, do Zema, São Paulo, do Tarcísio e Paraná, do Ratinho Júnior. Olha só. Quem sofre mais com as tarifas do Trump, e todos são da turma do bonezinho vermelho do MAGA. Lembraremos isso ano que vem. Por favor. Toda aí é candidata ao Senado ou a governador e alguns até presidente. Então, certamente esse tema vai estar presente daqui até a eleição. Isso. Muita gente dizia, né, Gabi? Vai envelhecer muito mal, né? Né? Muita gente dizia que talvez fosse conveniente esticar essa novela, porque o Lula podia se beneficiar eleitoralmente, né, com esse impasse das tarifas. Primeiro que o tarifaço virou um tarifake, a gente já comentou isso aqui, porque 700 produtos na lista de exceções, o impacto na balança comercial brasileira vai ser relativamente pequeno. Mas, ainda assim, tem impacto, né? Tem algum desemprego que está sendo gerado por essas medidas e o governo do presidente Lula está sendo muito responsável, porque ao invés de esticar essa novela para manter a ideia do inimigo, né, que está vindo aqui interferir na política brasileira, está querendo resolver o problema. E é verdade, o governo e o Brasil ganham mais se o presidente Lula resolver o problema, desembaraçar o tema do tarifaço, do que ficar esticando essa novela por mais tempo. Né? Ao contrário do que muitos especulavam, é uma abordagem bem pouco eleitoral e bastante responsável do governo para enfrentar o problema. Perfeito. É isso. Vamos continuar tratando sobre esse pronunciamento do presidente Lula à imprensa. Eu estava dizendo que era para o bem e para o mal também, né? Sim. Porque hoje, ao falar de narcotráfico, de enfrentamento às drogas, o presidente Lula disse que traficantes são vítimas dos usuários e que seria mais fácil para o Brasil e para os Estados Unidos combater viciados. Vamos assistir essa fala e a gente volta a problematizar tudo aqui. Vamos lá.
Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Aqui, antes da gente comentar essa fala, eu só queria trazer a retratação do presidente Lula nas redes sociais, que foi bastante rápida, até logo depois da repercussão. Ele disse: "Eu fiz uma frase mal colocada nessa quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado." Bom, dito isso, trazendo toda a contextualização da história, e aqui a gente vai comentar bem, não poderia justamente por isso ter colocado essa frase. Errou, pisou na bola, pode dar 10 sentidos a isso que a gente está certo, né? Não, tem que ter mais cuidado nesse tipo de assunto. Você até entende que ele quer atacar a ideia demanda, dos Estados Unidos como o maior país consumidor. Claro. Tipo, são seus usuários que estão gerando o problema do tráfico no meu país. Mas daí, pode falar até do mercado americano, que é o maior consumidor de droga, mas falou de forma equivocada. Ele se atrapalhou, né? Culpando, né, o usuário e tal. Imagina a mãe que tem um filho usuário que não tem jeito, viciado, doente, num certo sentido, né? Fica feio, né? Errou e também pisou na bola. É um momento que o governo está procurando deixar uma marca na segurança pública, né? Exatamente. Não, como ele mesmo, como o próprio Lula corrige depois, o governo tem o que mostrar nessa área. O governo está atuante, o governo tem proposta de combate. É um governo que sabe tratar dessa questão. Você pega, tem muita gente especialista dentro do governo que trata essa questão com a maior delicadeza do mundo. Mas o Lula, ao verbalizar, o Lula pisou no tomate, como dizia Osmar Santos nas suas narrações. Se atrapalhou, né? Porque, na verdade, é isso que o Chico mencionou, né? Tem uma crítica que é muito recorrente de que os Estados Unidos, desde os anos 80, com Reagan, eles desataram a chamada guerra às drogas, mas são o maior mercado consumidor do mundo. Então, na verdade, ao invés de combater ou de diminuir a demanda por drogas no seu país, vai sempre atacar a oferta, que é, em geral, oriunda dos países da América Latina, mas se atrapalhou e acabou promovendo uma frase muito infeliz. O presidente não precisa falar de todos os assuntos, né? Na conversa com o Trump, se o Trump puxa, sim, aí vai ser conversa, mas não precisa estar falando de tudo que é assunto a qualquer hora, né? E eu acho que a grande arma que tem, o governo está indo bem, a economia está indo bem, a Lula lidera absoluto, tem chance de ganhar no primeiro turno. Então, esse controle da fala é algo muito importante na campanha eleitoral. Né? É algo muito importante, ter muito cuidado, porque se o governo vai bem, se a economia vai bem, se a campanha vai bem, se é líder absoluto, por que dá por que dá pipoca para jogar comida no zoológico? Por que jogar comida para os animais? Fica quieto, Lula. É verdade, seja dita, a resposta foi rápida, está correta a resposta. Sim. É melhor, nesse caso, você admitir que a frase foi mal colocada, que se atrapalhou, que não era bem aquilo que você queria dizer, do que tentar consertar depois numa outra entrevista. Ou deixar muito tempo rolando para depois, respondeu rápido, lá na frente se retratar, né? Tem que ser já pede desculpa, foi mal e corrige, tem que ser assim. É isso aí. Até porque no começo do ano, ali no primeiro semestre, na verdade, a gente teve uma avaliação, a gente anda tendo muitas avaliações nesse sentido, né, de tentar entender quais são os principais problemas que são apontados ou percebidos pelo eleitor. E ali tinha quase 40% dos eleitores falando, avaliando negativamente a gestão nesse sentido, nesse aspecto da segurança pública. E o governo tem respondido a isso nesse segundo semestre, acho que respondido muito bem a muitas questões, né, que estavam ali precisando de ajustes, inclusive na comunicação. E nesse sentido,
apresentou uma proposta ontem, o Ricardo Lewandowski, a gente falou sobre isso aqui, enfim, sobre as muitas necessidades. A gente tem um problema sério na questão da segurança pública, inclusive na Bahia, né? Que é governada pelo PT há muitos anos já. Então, é uma questão nacional, muito séria. Pega todos os estados e tem que ter cuidado na fala. Uma vez errando, corre e já conserta, já pede desculpa, porque não pode deixar isso ali. Porque cada meia hora em rede social isso vai criando um estrago. Porque a festa para a extrema-direita, porque está assim. Foi, né, Chico? Está sendo. Tá sendo. A extrema-direita não tá sem pauta, está correndo atrás. Ela é defensiva. Pela primeira vez, a extrema-direita está correndo atrás da pauta da esquerda. Então você dá uma chance, você levanta uma bola dessa, você faz um pênalti desse para os caras, não precisa. É isso, é um prato cheio para a extrema-direita justamente pegar esse corte, viralizar, muita gente respondendo, o Derrite também, o secretário de Segurança Pública. O Derrite não tem moral alguma, né? Nenhuma, mas os caras estão dando moleza pro PCC, né? Aqui todo dia, mas você dá discurso para ele, né? Defendeu, né, o PCC quando teve a história do metanol, que a Polícia Federal falou, estamos investigando, ainda não temos evidência. Né? Eles já disseram, não há evidência de que o PCC... Não foi o PCC. Nem investigou ainda, mas já deram essa justificativa e agora estão surfando nessa onda aí. Mas dito isso, vamos voltar a falar dos cenários. E o cenário é muito positivo para o presidente Lula quando a gente olha para essa questão eleitoral. Por isso que não pode, não pode dar bobeira. Esse tipo de coisa, não pode dar bobeira. Está liderando o cenário de segundo turno para as eleições de 2026. Saiu uma pesquisa da Atlas Intel, a gente coloca aqui na tela também. Vamos olhar aqui, primeiro turno, Lula segue numa crescente. Vamos colocar os números em tela cheia para a gente poder visualizar. Para quem não consegue também enxergar, eu vou aqui explicando, né? Nas intenções de voto, está atingindo o melhor patamar dessa série, desse primeiro cenário. O Lula aparece, né? O crescimento desse gráfico, só para a gente ter uma ideia de como cresceu, agosto a gente tinha a intenção de 44%, 44,1%. Setembro, 48%, cresceu bem, 48,2%. Agora, em outubro, gente, 51,3%. Então, é um crescimento bem considerável. O gráfico é a boca do jacaré depois do almoço, né? O jacaré ali, com os dentes para o sol, só esperando o pelicano fazer o serviço, ali, tirar as sobras de comida. Abriu total. E você percebe que tem aqui, você pega de março até agora, vocês percebem aí que tem um crescimento de 10 pontos. É bastante isso, tá? Num período de 6 meses, né? Porque pode-se pensar que 6 meses, mas um governo e o presidente Lula, nos últimos 6 meses, é uma quantidade imensa de entregas, né? Todo dia tem um novo programa social sendo anunciado, todo dia tem uma nova medida para facilitar o crédito. Então, tem uma quantidade grande de entregas. Isso é o que se costuma dizer, Chico, nas campanhas eleitorais, que começou a crescer na hora certa, né? Nós estamos há um pouco menos de um ano, praticamente um ano da eleição, né? O segundo turno, se tiver segundo turno, vai ser exatamente daqui a um ano. Então, o governo começou a melhorar no momento certo. Nos últimos 4, 5 meses a avaliação do governo só cresceu e o impacto está nas pesquisas eleitorais, né? E chama a atenção o Tarcísio, né? Que eu acho que é o outro grande dado, que é o Tarcísio derretendo na pesquisa de opinião. Já começa a gerar dúvida no próprio bolsonarismo se ele tem que ser o candidato do bolsonarismo. Foi de 34 ali em julho, 33, 31,8, agora 30,4. Para quem está nos acompanhando aqui por áudio. Você vê que o Tarcísio nunca havia sido exposto. Ele é beneficiado pela babação completa e diária da mídia de São Paulo. Blindagem. Que é Tarcísio para cá, Tarcísio para lá, só notícia favorável. Vendeu a Sabesp, todo mundo aplaude. Torrou mais alguma coisa do Estado. Matou 30 na Operação Escudo, todo mundo aplaudindo qualquer ação do governo Tarcísio. Pela primeira vez começa a ser criticado. Teve a questão do metanol, que o governo foi relapso, não fiscalizou bebida em São Paulo, deu uma resposta triste e cruel para a sociedade, né? Quando diz que se minha Coca-Cola não está batizada, o resto que se vire. Pisou na bola em outras ocasiões, defendeu o PCC de maneira precoce,
no caso mesmo Do metanol. do metanol também. O PCC não foi. Então, ele foi se expondo, correu para Brasília para defender a bandeira da anistia a Bolsonaro, enquanto a população estava preocupada aqui em São Paulo, ele estava dentro da casa do Bolsonaro, despachando assuntos totalmente politiqueiros. Então, essa semana resultado disso. A licença maternidade de professoras, atacou a licença maternidade essa semana. Dias atrás também, com o tema dos pedágios, teve que recuar, teve que desarmar 13, 14 pedágios que ele ia. Está espalhando pedágio pelo estado. Essa semana eu viajei muito, fui para Registro, Araraquara, Matão, pessoal de São Carlos. Um abraço para quem está nos assistindo dessas cidades. É impressionante a quantidade de pedágio. Agora é o free flow, né? Não tem mais cancela, você passa ali e cobra automaticamente. Então, e de lá para cá, acho que o que pegou mais mal para o Tarcísio foi a questão do metanol mesmo. Do metanol, principalmente. Justamente essa que a gente tem também a taxação sobre a gorjeta dos garçons. Dos garçons, é verdade. Que fica, taxado, o Haddad taxa isso, taxa aquilo, o cara taxando garçom. Está achando gorjeta de garçom aqui em São Paulo. E uma crise que está encomendada, estudo que saiu hoje, né? Estudo não, mas a notícia que saiu hoje no G1, que é um estudo que o governo do estado já está preparando para a falta de água em São Paulo. Nós podemos ter uma crise daquelas crises brabas que nós tivemos 15 anos atrás, com rodízio nas torneiras, né, com falta de água crônica em dezenas de cidades de São Paulo, né, mostrando os resultados dessa política privatista que entregou a Sabesp, a maior empresa de águas do Ocidente, a preço de banana. Como é que você entrega uma empresa, né, de recursos naturais em plena crise climática que a gente vive? Né? Absurdo, Chico. E foi dado, né? Porque ele deu a fundos de investimento. Aliás, está um rolo medonho, porque o Nelson Tanuri está querendo vender... Está querendo negociar com ações com a Sabesp. O Nelson Tanuri, para quem não conhece, é um famoso aproveitador de massa podre de ações de estatais no Brasil. Ele chega liquidando. Está um rolo pesado no mercado financeiro aqui de São Paulo por causa desse efeito Tanuri na Sabesp. Então, Tarcísio é exposto pela primeira vez na vida. Coisa que não acontecia. A mídia, nossa senhora... Tem um outro dado importante na pesquisa também que eu quero chamar a atenção, Gabi, Chico, que é um número que interessa muito para a disputa de São Paulo. Porque nós temos um cenário com Fernando Haddad vencendo o Tarcísio na disputa presidencial. A gente vai colocar aqui também. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela. Vamos primeiro falar do primeiro turno, né? No cenário do Haddad, se ele estivesse representando, então, a esquerda e não o presidente Lula, ele ia liderar essa disputa. Então, 43,1%, o Tarcísio se mantém quase que na mesma do que com Lula. 30,1%, um pouquinho menos até, né? Do que com o presidente estagnado Lula. Em 30% o bolsonarismo raiz, né? Se você aí somar, vem claro, Caiado 7, Ratinho Júnior 3,5, que é talvez que não seja tão conhecido. E o Romeu Zema, gente, 2 pontos. Olha, aí o candidato, na minha opinião, é o Ratinho Júnior. O Tarcísio já pulou fora, o candidato é o Ratinho Júnior. Agora, é impressionante. Olha esses números aqui, pessoal. Nós estamos falando que se você somar Tarcísio, Caiado, Ratinho e Zema, que são o mesmo campo político, na verdade, né? O campo do neobolsonarismo, vamos dizer assim. Né? E o Haddad, nós estamos falando que o Brasil está rigorosamente dividido em 2 campos. Não tem nenhum candidato de centro nessa eleição. Não tem. Nenhum candidato de centro que consiga aparecer que não seja traço. 10% de branco e nulo e 3% quase de não sabe. Então, na verdade, nós estamos de novo caminhando para uma eleição totalmente polarizada entre bolsonarismo ou neobolsonarismo de um lado, né, e a esquerda e a centro-esquerda de outro lado. Não tem essa coisa de candidato de 10%, e a definição já está tomada, porque você tem nem 4% de indefinidos, não sei. Nós tivemos eleições, você vai lembrar muito bem, Chico, Heloísa Helena em 2006 com quase 10%, Marina Silva em 2010 com quase 20%, depois repetiu a mesma votação em 2014, ou seja, você sempre teve uma quantidade grande de 10%. O Ciro com 10, 12%, né? 10, 12%. Somando Ciro, Alckmin... A Simone Tebet na última eleição foi a Simone Tebet esse papel. Aparentemente esse ano não tem espaço para o centro. O centro foi liquidado na política brasileira, a velha direita liquidada. Vai ser uma eleição de novo, democracia ou autoritarismo, direitos ou privatização, esquerda e direita. Extrema-direita, né? Nesse caso, extrema-direita. Nesse caso, extrema-direita. Juliano, a gente vai liberar. Já. Professor, Passou rápido, hein?
Semana que vem eu vou ficar mais aqui, viu? Vou vir mais dias, porque essa combinado. semana eu viajei muito, peço desculpas à nossa audiência, mas muito carinho pelo ICL em todo o estado de São Paulo. Pô, que legal. Fiz que algumas bacana. viagens, muitos beijos pro Chico Sá, muitos beijos Ô, pra Gabriela Varela, o carinho da turma no interior de São Paulo aí, impressionante, Ah, viu? que maravilha. Que Nosso bacana. abraço de Pô, volta, né? Beijo por pra todo favor. mundo Demais, que né? mandou E vamos pra chamar ele, gente Rodrigo também. Viana, por favor. Rodrigo Viana tá chegando aqui para continuar Sai- nessa avaliação. Sai com a professor, gente. entra professor. Que isso, eu não sou. Aliás, hoje é dia oficial do Azul. Dois historiadores. Isso sim. Por lá. no ICL Notícias, segunda edição. Ah, é? Aqui. Hoje Ele tá todo mundo- veio vestido de N2. O amor é azulzinho, como já... O Amor é Azul tem aquele O filme amor é azulzinho. das cores, né? É, da trilogia das cores lá. Trilogia das cores do Kieslowski, é isso? Fraternidade é vermelha, o amor é azul e... o branco eu não lembro o que alguma é. coisa é branco aí. A fraternidade é branca? Deu branco aí, né? Solidariedade, não sei. Fraternidade, eu acho. Eu sexta-feira sempre sou de branco aqui destoando sempre. Muito rapidamente, aqui a gente tem um cenário de segundo turno em que o Lula vence também, tá, gente? Só para fechar esse bloco e a gente já vai seguir. Mas a gente coloca aqui na tela também o Lula com 52% em quase todas as disputas, com o Tarcísio, que teria 44%, a Michele Bolsonaro 43%, o Jair 44%, Jair Bolsonaro, Romeu Zema 35%, Caiado 36%, Ratinho Júnior 37%. O único que muda ali um pouquinho, quase nada, é com o Ratinho Júnior, que praticamente... A Márcia Aparecida, que é lá do Paraná, lembrando que o Ratinho Júnior está vendendo tudo lá. É a mesma mentalidade do Tarcísio, vendendo até escola pública. Isso. É a mesma mentalidade aqui de São Paulo, tornar privadas com um sistema quase de escola particular. E me parece que quando eles fazem isso, quer dizer, eles também sinalizam para o empresariado, para a burguesia, para a Faria Lima, olha, eu sou útil para vocês. Eu vendo no Paraná, eu posso vender no Brasil. Sim. Então, me apoiem. O Ratinho Júnior está nesse movimento, né? Olha, o Tarcísio tropeçou, esqueçam o Tarcísio, eu posso ir com vocês. O Tarcísio vendeu a Sabesp como isca, assim, para a Faria Lima. Olha como eu sou bom de vender. Ele vira candidato a presidente nessa hora, quando ele rifa quando ele dá uma martelada os na recursos Sabesp. de São E Paulo. logo depois da crise da SEDAI no Rio de Janeiro, né? Exato. Porque para esses caras de fundo de investimento, pouco importa se o povo de São Paulo vai ficar sem água, se a água está com a pressão reduzida aqui em São Paulo. Pode observar. À noite, tá? E na periferia, a água sai fraquinha e a conta subiu. Exatamente. Então, pouco importa para o cara bacana lá da Faria Lima, que comprou um pedaço da Sabesp, que a Dona Maria, lá no Parque São Rafael, na Zona Leste de São Paulo, esteja com a torneira sem água. Não vale nada para eles. Então esses números aí, eu vi que vocês estavam comentando, né, o Juliano também, todos os números da pesquisa, Gabi, vocês comentaram o Haddad também, né, falaram rapidamente, foi na hora que eu estava colocando o equipamento, eu não vi, mas me chamou a atenção, né, que tanto o Haddad como o Alckmin estão entre os mais populares no Brasil, então teve uma mudança aí, Tarcísio em queda e Haddad se recupera. O Haddad hoje é um candidato competitivo, ele surpreende mesmo porque ele é o ministro da Fazenda. Da Fazenda, que lida com temas difíceis. Decisões, exatamente, Rodrigo, muito difíceis. Mas a hora que ele consegue aprovar a isenção para quem ganha até 5 mil, ele é um candidato, se o Lula está com 52 num segundo turno, o Haddad pode chegar muito perto disso. Então, acabou aquela história, eu acho, né? Claro que está longe ainda, no ICL urgente eu falei disso, calma, gente, calma, porque tem muito tempo, o Lula pode cometer erros, ele não é infalível, né? Mas nesse cenário de hoje, acabou aquela história, só tem o Lula, se o Lula sair não tem outro. O Haddad pode cumprir esse papel sem a mesma vibração e história do Lula, mas força mas se você também. pensar isso no cenário do próximo ano, com esse efeito do imposto na conta de cada um, favorece o Haddad. e isso ligado à cara do Haddad, de certa maneira, favorece muito. Favorece, é isso. É isso aí. Vamos continuar. Daqui a pouquinho o professor Castro Rocha chegando para conversar com a gente. Aliás, ele já está aqui, está nos aguardando. Enquanto isso, eu quero lembrar você que está nos assistindo, a gente estava falando aqui de privatização, né? Sim. Acho que é um momento muito propício para a gente falar da aula do professor Gessé sobre capitalismo, né? Sobre como o sistema iludiu os trabalhadores, transformando os cidadãos em consumidores. Tem a nossa aula gratuita que vai acontecer semana que vem, dia 30, vai cair na quinta-feira, 8 horas da noite.
Então você pode se inscrever para participar na aula do professor Gessé, junto com o Edu Moreira, em icln2.com.br. Garante sua vaga lá para a gente continuar essa nossa discussão no âmbito acadêmico, né? Porque aqui a gente traz as análises nas nossas mesas de jornalismo, traz professor para debater e o professor vai trazer a experiência acadêmica. É, outra pegada. Exatamente. O convite semana que vem, quinta-feira. Boa. Falando em pegada acadêmica, quem sempre traz reflexões num clima muito leve de literatura, cultura, é ele, professor Castro Rocha, com a gente toda sexta-feira. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria, professor, te receber também. Ontem a gente vai falar desse tema mais uma vez. Ontem aqui falamos muito sobre aquela declaração que é até difícil de classificar, estapafúrdia, horrorosa, inacreditável, do Flávio Bolsonaro. A gente vai colocar aqui na tela mais uma vez para relembrar o que ele foi publicar nas redes sociais. Estava recolocando ali nas redes sociais, no X, uma afirmação do Pete Hegseth, né, que é o secretário de guerra dos Estados Unidos. O Flávio Bolsonaro pega essa publicação do Pete, que estava ali mostrando que tinha atacado mais uma embarcação nas proximidades aqui da Colômbia, na América Latina, e ele diz o seguinte, e só para lembrar, né, a gente está falando de uma justificativa que é uma falácia, que é uma cortina de fumaça, mas que está sendo dita pelo governo dos Estados Unidos de que há narcotráfico e por isso que estão bombardeando e matando gente. Já morreu mais de 40 pessoas, falamos aqui sobre isso. E o Flávio Bolsonaro disse o seguinte, que inveja ouvi dizer que existem barcos como esse aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Professor, antes de passar para o senhor para a gente refletir aqui sobre soberania nacional, porque acho que aí a gente ultrapassou até uma linha, aquela história de bater continência. A bandeira, é bem mais que isso. É muito mais profundo do que isso. Mas só para trazer uma informação aqui de que o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, protocolou uma representação criminal no Supremo Tribunal Federal contra o Flávio Bolsonaro, por conta dessa declaração. Ele que está somando ao Eduardo, né, nessa empreitada internacional contra o Brasil, professor. Olha, é impressionante, porque ecoa a declaração que parecia pura bravata do Eduardo Bolsonaro, que disse que vislumbrava um porta-aviões americano no Lago Paranoá. Essa mensagem que ele fez questão de traduzir para o inglês, no inglês característico da família Bolsonaro, mas compreensível, e que ele endereçou ao secretário, ao ministro da Defesa, que não é mais, para eles, não é mais ministro da Defesa, Gabi, eles renomearam, eles querem chamar agora do Ministério da Guerra, que parece puro George Orwell, 1984. Que o Flávio Bolsonaro faça essa mensagem é uma aberração em vários níveis. Primeiro nível, você destacou muito bem, Gabi, soberania nacional. O Lindenberg Farias tem toda a razão. Veja, há muito tempo atrás, ainda na época do Getúlio Vargas, um político baiano, muito com uma oratória brilhante, o Otávio Mangabeira. O Mangabeira Unger é da família. O Otávio Mangabeira, houve uma fotografia dele infeliz, em que pelo ângulo da fotografia parecia que ele beijava a mão do Eisenhower quando ele veio ao Brasil. Gabi, a carreira política do Otávio Mangabeira praticamente acabou, porque sempre se considerava que ele tinha sido submisso a um presidente estrangeiro. Agora, o Flávio Bolsonaro, que é senador da República, que compra as suas mansões inexplicáveis com dinheiro dos nossos impostos, porque a única coisa que ele fez na vida foi ser político. Bom, não conta o empresário, como político. Que ele faça essa mensagem é absurda, no nível da soberania. No nível do crime de lesa pátria, ele está convidando uma potência estrangeira a invadir o Brasil. No nível político mais elementar, Gabi, o governador
do estado do Rio de Janeiro é o Cláudio Castro, que é bolsonarista, que é aliado do Jair Messias Bolsonaro. Se ele convida os Estados Unidos para uma intervenção militar no Rio de Janeiro, ele está dizendo com todas as palavras que o governador Cláudio Castro deveria sofrer um impeachment, porque ele é totalmente incapaz de gerir a segurança no Estado. Em todos os níveis, a declaração é absurda e inaceitável. Agora, eu acho, modestamente aqui, que faz parte, porque ontem a gente estava comentando isso, ele está treslocado, eles estão no desespero. Estão, né? Eles estão no desespero que o pai vai preso. Mas essa declaração não é tanto, a meu ver, fruto do desespero, mas sim de um alinhamento com essa política que é do Trump, que a gente vem noticiando todos os dias, de normalizar a ideia da intervenção na América do Sul. Cada dia que você faz uma declaração dessa, o Gustavo Petro é traficante, o Maduro é traficante, tem tráfico, é tudo ataque a traficante, matei 8 no Mar do Caribe, eram traficantes. Você vai normalizando essa ideia. Vem o Flávio Bolsonaro e fala, podia atacar até na Guanabara. É assim, quase como se fosse natural e normal. Então, o que parece uma afirmação translocada, e né, aos nossos olhos, é também parte de um método de normalização da ideia de intervenção militar dos Estados Unidos, usando a desculpa, claro, do narcotráfico, mas intervenção como eles já fizeram outras vezes. Sim, para banalizar essa ideia. Para banalizar. Os caras estão com porta-aviões, o Pentágono admitiu que mandou um porta-aviões agora à tarde. Hoje, né? Não é mais é o maior porta-aviões deles. Uhum. Tá indo ali para a região do Caribe. Então, Chico, ontem você falou, né, sobre aquela ideia que pode ser considerada de melar as eleições mesmo. Sim, o bolsonarismo trabalha com essa ideia ali no submundo deles, com a ideia de melar a eleição de 2026 se não tiver a presença do Bolsonaro. Considerando que é uma eleição ilegal porque não tem o pai como candidato. Então, uma intervenção militar, uma convulsão na América do Sul, interessa a família Bolsonaro, né? Então eles estão jogando nisso. A gente não sabe até onde que o Trump vai, né, professor? Gostaria de ouvi-lo sobre isso, né? Mas assim, casando a fala do Flávio com essa perspectiva mais ampla do governo Trump aqui. Isso é bem importante que você destacou, Rodrigo, porque a extrema-direita, eu trouxe, depois a Gabi vai ler, eu trouxe um poema, Chico, bem divertido, um poema-canção para tratar disso, mas respondendo ao Rodrigo diretamente, Rodrigo, essa sua observação é muito importante. A extrema-direita não viceja e não chega ao poder se ela não disseminar caos cognitivo. Agora, o que é caos cognitivo? É quando você já não consegue mais discernir o sim do não, o sol da lua, a manhã do dia, o certo e o equivocado. Quando todas as fronteiras estão diluídas, você já não é mais capaz de estabelecer nenhuma análise com o mínimo de clareza, a extrema-direita triunfa. Por quê? Porque, ao fazê-lo, a extrema-direita naturaliza o absurdo. O que nós temos visto desde a ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos é uma sucessão de absurdos que há 20 anos atrás seriam sequer inconcebíveis. Nem Glória Pérez, Chico Sá, a Glória Pérez que tem essa imaginação de realismo mágico na telenovela brasileira, nem a Glória Pérez imaginaria um enredo no qual um deputado sai do Brasil, fica 8 meses no exterior recebendo salário para conspirar contra o país, diz abertamente que tudo fez para que houvesse uma tarifa contra produtos brasileiros de 50%, trabalha para que juízes da Suprema Corte sejam assediados, sofram lawfare do mais poderoso governo do mundo, que trabalhe com o neto de um ex-ditador, com o neto de um ditador que já esteve preso em Miami por fraude e lavagem de dinheiro. Você sabe que o Paulo Figueiredo Filho ficou preso alguns dias em Miami no conjunto de uma operação de lavagem de dinheiros no negócio que ele teria feito com quem, Rodrigo Viana? Com Trump. Com Donald Trump. Quer dizer, não existe roteirista possível para isso. E eles estão há 8 meses nos Estados Unidos tentando fazer com que o governo norte-americano intervenha no Brasil. E, Gabi, este senhor continua sendo deputado. É impressionante. O relatório no Conselho de Ética que poderia ter levado à cassação foi um relatório desfavorável ao pedido de cassação do mandato. Ele será unicamente cassado por falta, por ausência no plenário. Então, Rodrigo, isso é bem importante que você disse. A extrema-direita só avança
se ela produzir caos cognitivo. Isso é um método criado pelo Steve Bannon e intuitivamente pelo Olavo de Carvalho. Sim. Quando você produz uma situação na qual nós já não somos capazes de discernir coisas básicas, quando se produz uma situação na qual se perde o mínimo denominador comum, o absurdo impera. Imperando o absurdo, a extrema-direita triunfa. Perfeito. Perfeito. Eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso e aí já entrar na literatura aqui. Que todas as junto sextas-feiras. Com o professor Castro Boa. Rocha fazendo essa conexão, né, do bolsonarismo com essas narrativas delirantes. O professor Castro Rocha escolheu um poema que acho que muita gente aqui conhece. E, aliás, acho que fez parte da infância de muita gente, Claro. da minha fez, do Vinícius de Moraes. Que é A Casa, do Vinícius de Moraes. E hoje eu vou pedir licença para pedir para vocês me acompanharem também. Vai ler ou vai cantar, Gabi? Vai no coro. Vai ter que ser, não tem como ler sem cantar, né? Vamos Eu lá. acho que é Daquele impossível. disco Arca de Noé. Arca de Noé. Clássico. Todo mundo teve em casa ou para si ou para os seus filhos. né? É, exatamente. Eu ouvi muito quando era Já criança. tenho lá o vinilzão. É isso Então aí. vamos lá, a gente vai colocar aqui na tela também, professor, e na sequência a gente passa a palavra para você. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém queria, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero Na Rua dos Bobos, número 0. É isso aí. Esperamos não ter Muito bom, assassinado pessoal. o poema com a nossa cantoria aqui, né? Também espero, Não, de também jeito espero. nenhum. Trio Esperança. Olha que maravilha. Olha, pessoal, vou colocar isso no meu CV Lattes. Eu fiz vocês cantarem no programa. Muito bom. Ah, sexta-feira, né, professor? Professor, eu falei, eu não vou passar por isso sozinha. Vai todo mundo cantar comigo. Sexta-feira é isso aí. Muito bom, Gabi. Pessoal, minha proposta para nossa reflexão nesta sexta-feira. Este poema-canção do Vinícius de Moraes foi uma antecipação genial do poetinha da extrema-direita bolsonarista. Porque a extrema-direita bolsonarista, Gabi, é isto. Sempre há as míticas 72 horas. Quantas vezes o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo Filho já não anunciaram que haveria que nas próximas 70 horas tudo se resolverá? O Flávio Bolsonaro sugeriu que poderia haver uma segunda bomba atômica norte-americana no Brasil, chegando a citar Hiroshima e Nagasaki. A primeira bomba atômica, a Lei Magnitsky. E a extrema-direita, ela é uma sucessão de narrativas que são absolutamente sem pé nem cabeça. O que aconteceu, na verdade, é que, por isso que eu fiz questão de trazer esse poema, que é divertido, que é bem-humorado, porque, Gabi, a extrema-direita triunfa no mundo e triunfou no Brasil porque, veja, se nós pensarmos o que aconteceu conosco entre 2019 e 2022, vocês concordariam que entre 2019 e 2022 o nosso imaginário literário, amoroso, político foi colonizado pela extrema-direita? Sim, foi dominado. Era impossível fazer. Seria impossível, Gabi, em 2020, que nós, numa sexta-feira, lêssemos um poema do Vinícius de Moraes, nos alegrássemos e cantássemos juntos. Porque o que a extrema-direita deseja semear é caos cognitivo, é cisânia. É somente no caos cognitivo que a extrema-direita triunfa. Se nós compreendermos que uma parte considerável do que a extrema-direita faz é isto, Gabi. Era uma casa muito engraçado, não tinha teto, não tinha nada. E, aliás, o Paulo Figueiredo Filho gravou um vídeo ontem, não sei se vocês viram, em que ele dizia, desesperado, que os bilionários brasileiros não tinham a coragem dos bilionários americanos e que nem escondido mandavam dinheiro para ele. Ele terminava o vídeo, Gabi, dizendo assim, as contas não fecham. Neste mês as contas não fecharam. Ou seja, Chico, neste mês a casa do Paulo Figueiredo Filho é muito engraçado, porque não tem teto, porque não tem nada. Muito bom. Não, ele tá no desespero por dinheiro, né? Mas total, porque a ideia deles é monetizar tudo, né? Até o desespero é monetizado, tudo é por dinheiro.
Até o desespero monetizado é uma boa frase. É quando o professor faz aquele trocadilho com o like e o lucro. Não é? Eles vivem dessas duas histórias. O Nicolas talvez seja o mais hábil deles nessas operações, e o Paulo Figueiredo está aí desesperado pedindo. Só, professor, quando eu fui ao Uruguai, eu visitei a Casa Pueblo, né, que fica ali no litoral do Uruguai. Isso. Que foi construída pelo arquiteto Vilaró, e demorou 30 anos, ele passou a vida construindo a casa. Isso. Dizem que o Vinícius de Moraes era muito amigo do Vilaró e se inspirou para fazer esse poema na casa do Vilaró, porque ele foi durante a construção e era uma obra aparentemente caótica desse grande artista uruguaio, né? E eu lembrei disso enquanto você lia, não sei que tipo de associação que eu fiz aqui, fui parar lá no Uruguai, talvez desejando que a gente tenha tempos mais tranquilos, né, em que possa visitar a casa do Vilaró, em que possa ver... Teremos mais arte, mais possibilidade de respirar, né? Boa lembrança, Rodrigo. Essa casa, de fato, inspirou o Vinícius. Há uma outra casa mítica, que é uma coisa maravilhosa, que é a casa do Pablo Neruda, numa praia no Chile. Que é uma casa poética. Porque Isla é uma Negra. Casa... Isso é linda, também. não é, Rodrigo? É lindo, eu tive lá em Isla Negra. É lindo, não é? É lindo, lindo, lindo. Que é uma casa pura poesia. Em que é uma casa pura poesia e é uma casa de encontro de poetas. Por exemplo, há ali uma seção da casa que é uma homenagem ao Jorge Amado, que era um grande amigo do Pablo Neruda. É isso, Rodrigo. A minha intuição profunda é esta. No dia em que nós conseguirmos voltar a uma situação de um mínimo de normalidade, o que não quer dizer uma situação ideal. O Brasil é um país muito desigual, temos muito o que fazer. Mas se nós conseguirmos baixar a bola, voltar a temperaturas normais, de temperatura e pressão, Chico, Gabi, a extrema-direita definha. Porque a extrema-direita é uma sucessão de blefes. Não é casual que o Javier Milei se tenha envolvido num escândalo de criptomoeda. Não é casual que os filhos do Trump tenham enriquecido, já agora, nos 10 primeiros meses de governo, com criptomoeda. A extrema-direita inteira é um esquema de pirâmide. Cabe a nós trazer o jogo para o campo, serenar os ânimos, porque em ânimos serenos, com o mínimo de bom senso, a extrema-direita definha. Isso aí, boa. Muito bom, professor. Perfeito. O professor Castro Rocha, ele vem justamente permite que a gente tenha esses momentos, né, de reflexões, de poder e até, olha só, visitei a casa. Falar de poesia, Uruguai, que beleza, né? A melhor hora do programa é essa. Muito obrigada, professor Castro Rocha. Aliás, muita gente no chat dizendo que cantou junto com todos nós aqui na Sucesso total. Um abraço, professor. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até mais, querido. O louco que fala nessa questão das drogas, o Trump fala, e ele, hora nenhuma, ele menciona, a Casa Branca menciona a Argentina, que tem políticos ligados ao Javier Milei, realmente envolvidos com narcotraficantes. Vamos ver se ele vai bombardear a Casa Rosada. Lá sim, lá já foi... Espero que não também. Lá já foi comprovado. É? Mas não fala nada. Isso, exatamente. Bem lembrado, Chico. Boa. Olha, essa semana, já que a gente está refletindo aqui sobre extrema-direita, sobre o Trump na América Latina, a gente tem um dos assuntos da nossa revista Liberta dessa semana. O Freud e o Marx estão estampando a capa, viu? Aliás, edição número 7 é da nossa revista dessa semana, a gente coloca aqui na tela. A esquerda no divã é o tema central, tem artigos exclusivos da Camila Jara e do Lindener Pareto, né, deputada, e também o nosso professor Lindener. E tem aí, já adiantei, a intromissão de Trump na América Latina, artigos do Jamil Chad e do Ricardo Mello. Jamil Chad, que, enfim, é uma unanimidade, né, como quando o assunto é assuntos internacionais, anos e anos de cobertura, e as colunas fixas que a gente tem na revista também, do Demore, Andréa Dipp, professor Castro Rocha. Tá linda, né? Essa capa vai. aí. Mais uma do Aroeira, hein? O Marx colocando suas barbas ali para serem analisadas. No divã do Freud. Pelo Dr. Freud. A esquerda está sempre nessa situação aí, ao longo da história, né? Porque a esquerda consegue fazer uma autocrítica mínima, coisa que não é comum na extrema-direita. Eu acho bom ir para o divã. Quem não vai para o divã é quem tem certeza de tudo. Exatamente. Quem tem certeza de tudo não está entendendo nada. Exatamente. Quem tem certeza de tudo não está entendendo nada. Não sabe de nada. É isso aí, Rodrigo. E para quem ainda não é assinante, pode ir em revistaliberta.com.br fazer a assinatura. Fica o convite aqui para quem está nos acompanhando. Aliás, amanhã
Amanhã, sábado, a gente tem os 50 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Falamos aqui sobre isso ao longo dessa semana. Aconteceu ali nas dependências do DOI-CODE de São Paulo. E para marcar essa data, a gente tem um momento ali que vai fazer uma referência à memória do Herzog. A Comissão Arnes, o Instituto Vladimir Herzog, também organizaram a recriação do ato ecumênico na Catedral da Sé. Vai acontecer amanhã, dia 25, 7 horas da noite. Então, em homenagem não só ao Herzog, claro, mas também às vítimas da ditadura militar. A gente também preparou um documentário original do ICL. A estreia foi ontem, a gente trouxe a transmissão aqui do nosso documentário. Dá para conferir ainda, icl.com.br/Herzog, para acompanhar. O filme continua disponível no YouTube também, por algum tempo limitado, e tem o podcast Herzog, a Foto e a Farsa, para falar sobre o teatro que foi orquestrado naquela imagem, né, como um símbolo da mentira da ditadura. A gente vai receber aqui o presidente do conselho, né, na verdade o presidente do Instituto Vladimir Herzog, que é o Ivo Herzog. Ivo, é um prazer conversar contigo mais uma vez, seja bem-vindo ao ICL. Um prazer é todo meu, muita admiração pelo trabalho de vocês, e estava curtindo essa casa engraçada. Que bom, o Ivo estava ali nos bastidores nos imaginando o Ivo olhando a gente, falando, esses caras estão doidos, né? É nesse programa que eu vou. É nesse programa mesmo que eu vou, mas Ivo. Não, assim, é um prazer, apesar de, né, sempre doloroso para nós, imagino para você, né? 50 anos, mas amanhã a gente vai lembrar lá na Praça da Sé, recriando, né, esse cenário onde houve o grande ato lá em 75, não é isso? Acho que seria legal, né, Gabi, ele falar sobre isso, sim, né? Sim. Esse retorno a essa memória 50 anos depois, porque foi lá que começa a cair a ditadura, né? No momento em que se faz aquele ato na Praça da Sé, não é isso? Exatamente. Ali foi o 7º dia, né, da morte do meu pai. Foi uma ideia que nasceu no Sindicato de Jornalistas, liderado pelo Audálio Dantas, e imediatamente apoiado por Dom Paulo Evaristo Arnes, o Rabino Henry Sobel e James White. Naquele dia 31 de outubro de 75, a cidade as principais vias de acesso ao centro da cidade foram fechadas pelo Serviço Público de Segurança do Coronel Erasmo Dias, para que as pessoas não fossem à praça. Dom Paulo foi ameaçado para não realizar o culto, assim como Henry Sobel, mas eles tiveram a coragem e a determinação, e mais de 8.000 pessoas compareceram em silêncio àquele ato, voltaram às suas casas em silêncio, derrubando a tentativa que havia do governo naquela época, que qualquer tipo de manifestação barulhenta seria reprimido à bala, para mostrar uma situação de desordem social e justificar um endurecimento do regime. Esse silêncio, essa manifestação pacífica, eu acho que foi um golpe fatal na ditadura, e ali ela começa, como você mesmo colocou super bem, a desmoronar. Ainda ia levar mais 10 anos, mas ali é o começo desse processo. Ivo, eu queria aproveitar também para fazer uma pergunta muito ligada aos nossos tempos, né, em que a gente tem aliados ali da extrema-direita pedindo por anistia ao Bolsonaro depois da trama golpista. E eu ouvi recentemente o senhor falando sobre essa demora do STF em fazer uma revisão da lei da anistia, né, de 79, e que isso é um passaporte para que a gente tenha esse livre acesso para as tentativas de golpe ainda nos dias de hoje, como a gente teve nessa questão do Bolsonaro, né? E o tema não foi levado ao plenário do STF. Somado a isso, a gente tem essas tentativas de anistia ao Jair Bolsonaro até hoje. Eu queria te ouvir sobre isso, né? Se essa revisão da lei poderia ser um caminho para coibir, na verdade, esse espírito golpista que até hoje nos ronda, né? E que continua também que quer deixar Bolsonaro impune e os demais réus também que já foram condenados. Essa pergunta é muito boa e talvez a gente possa fazer um programa inteiro sobre o que é uma anistia, né? A anistia é um perdão. A gente perdoa aquele que entende que errou, né?
E aí já mostra uma grande incoerência com a anistia de 79, porque o governo de 79, o governo do pai do rapaz que vocês estavam falando agora há pouco, do João Figueiredo, o presidente João Figueiredo, ele e todo o governo militar, eles nunca admitiram os assassinatos, sequestros e torturas. Então, como é que a gente pode anistiar alguém que não cometeu nenhum crime? Então, aquela anistia de 79 e todo aquele entendimento à época, usando a questão dos crimes correlatos, é uma aberração jurídica e me engana que eu gosto, assim, não se sustenta também, usando uma palavra que vocês usaram muito aí sobre a extrema-direita. A história do Brasil, a história republicana do Brasil, que tem um pouco mais de 100 anos, ela é marcada por mais de uma dezena de golpes ou tentativas de golpes. Todos esses momentos tiveram dois elementos comuns: a presença dos militares e a impunidade. E é isso que eu falei, essa impunidade é um passaporte para a pessoa tentar de novo. Ela vai tentar, ela não tem nada a perder. O relator dessa BPS 320 que vocês falaram sobre a revisão do entendimento da lei de anistia, o relator é o ministro Dias Toffoli. E esse silêncio dele por mais de 8 anos nada mais é do que uma cumplicidade, no meu entender, a essa cultura de impunidade. E se a gente não fizer alguma coisa diferente, essas tentativas de golpe, novos golpes virão no futuro breve. Eu acho que a grande coisa histórica, uma coisa que aumentou a força da luz no fundo do túnel, realmente é a prisão e o julgamento daqueles que tentaram o golpe de 8 de janeiro. Se passar uma lei de anistia e de impunidade para essas pessoas, a gente vai continuar sendo um país de contínuas tentativas de ruptura do sistema democrático. Até porque a história, a gente já sabe, lá quando o Juscelino, né, Ivo, quando ele dá o perdão, ali naquela tentativa de levante no governo dele, mais na frente a turma se junta e pá, de novo, responde, né? Com 64. Então, ou agora pune para valer, já temos o Braga Neto e mais um general na cadeia, né? Tem 2 generais presos. Mário Fernandes, temos 2 generais na cadeia. Acabou de sair o acórdão publicado das condenações, ainda cabe recursos, mas ainda a gente vive, né, Ivo, com esse fantasma da possibilidade de uma nova anistia. Hoje mesmo ouvi o líder do PL, o deputado Sóstenes, dizendo que vai voltar com o tema. Então está sempre à espreita essa questão da anistia. Você colocou muito bem. Eu queria até aproveitar e trazer para o contexto dessa conversa os Estados Unidos, que sempre foram considerados a maior democracia do mundo. E eu acho que o Brasil, as instituições brasileiras, as instituições democráticas deram uma lição que as instituições americanas não conseguiram dar. Aquele que tentou um golpe aqui no Brasil está sendo julgado, está em prisão domiciliar e vários de seus cúmplices também estão presos. Isso não aconteceu com uma tentativa muito semelhante que aconteceu nos Estados Unidos. Então, acho que a gente tem que bater no peito e dizer: nós somos a maior democracia do mundo. E o resultado disso, o ato de amanhã vai falar muito sobre isso, porque o ato de amanhã ele é dedicado a todos os familiares de mortos e desaparecidos da época da ditadura. Foi a luta dessas famílias, a insistência, a coragem, que eu acho que criou essa nação onde a gente vive com tanto orgulho, é capaz de resistir a esses devaneios, a esses ataques da extrema-direita. Muito bom, muito bom. Ivo, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no ICL e, bom, amanhã estaremos todos, né, presentes no ato, então até amanhã, a gente se encontra amanhã. Comentário, bem rapidamente, claro. É muito marcante esse evento amanhã, o dia que ele acontece, o horário que ele acontece. Foi no 25 de outubro, também no sábado, em 1975, na hora que o evento vai começar amanhã, por volta das 19h30, 2 diretores da TV Cultura bateram na porta da nossa casa para dizer para minha mãe o que tinha acontecido. E antes que eles falassem qualquer coisa, a minha mãe aos berros disse: mataram o Vlado. Então é muito simbólico o dia e o horário desse ato interreligioso que vamos estar fazendo amanhã. Estão todos convidados, vai ser um ato interreligioso e artístico, muita música boa, vai ser lindo, eu tenho certeza que vai ser lindo e ele de novo, pegando um gancho no bate-papo que vocês estavam tendo,
a gente ainda vê certas fragilidades na democracia. Então a gente tem que constantemente lutar e defender e mostrar nosso apreço pela democracia. E eu acho que esse ato é muito importante nesse sentido. Com certeza, muito importantíssimo. Obrigada também por Até amanhã. compartilhar essa Obrigado. lembrança aqui com Até a amanhã. gente, com a nossa audiência. Até amanhã, Ivo. A gente continua aqui as nossas conversas voltando a falar sobre política brasileira. Agora há pouco a gente estava falando sobre, o Ivo lembrou, né, sobre essas conexões estapafúrdias ali da extrema-direita, sobre falas também, como por exemplo a do Flávio Bolsonaro. A gente conversa com a Cristina Serra a respeito desse assunto. A Cris está chegando aqui nessa sexta-feira. Cris, boa noite. Boa prazer noite. sempre te receber, querida. Boa noite, Gabi, Chico e Rodrigo. Boa noite, querido. Boa noite. Cris, agora há pouco a gente estava falando dessa declaração do Flávio, a gente até voltou a colocar aqui na tela mais uma vez, para quem nos acompanha, ele reproduzindo uma foto, né, uma imagem, na verdade, do secretário de guerra do Donald Trump, o Pete Hegseth, que estava atacando mais uma embarcação aqui na América Latina, nas proximidades da Colômbia, justificando como narcotráfico. Dezenas de pessoas já morreram por conta disso e o Flávio Bolsonaro basicamente pedindo para que o governo Trump, né, para que os Estados Unidos atuassem aqui no nosso país também. E no mesmo dia, eu queria também trazer aqui, porque você queria comentar a fala do presidente Lula a respeito do narcotráfico, né? A gente teve essa colocação do presidente Lula. Então, te ouvir um pouco sobre tudo isso, sobre essas últimas declarações. Eu acho, começando pela fala do presidente Lula, acho sinceramente que ele se atrapalhou, né? Ele estava falando ali numa conversa com jornalistas e eu entendi o sentido da fala, mas de fato a frase não foi das melhores, não foi bem formulada, né? Quando ele fala que os usuários são vítimas, mas os traficantes também, algo assim, é uma frase confusa, mas o que eu entendi ali é que ele evidentemente, né, o presidente Lula está se referindo àquela massa de gente pobre que é usada pelo tráfico, né, aquele menino, muitas vezes menores de idade, como eu conheci muitos aqui no Rio de Janeiro, fazendo reportagens sobre isso, décadas e décadas atrás, né? Você ia, porque agora é muito difícil conseguir subir em qualquer morro do Rio de Janeiro, mas décadas atrás você conseguia subir conversando, né, com as associações de moradores e tudo mais, e eu mesma entrevistei traficantes que eram crianças, meninos de 10, 11, 12 anos de idade, que são usados como aviões, né? É a gíria do tráfico para essa mão de obra, digamos assim, que o crime organizado usa. Então, certamente, e nesse caso, sim, são vítimas, né? Meninos que são usados como massa, como essa mão de obra, né, para esse varejo do tráfico, sim, são vítimas, né? Tanto quanto os usuários, os dependentes, né? Então, eu acho que foi neste sentido, é só olhar, quem tem honestidade intelectual, é só olhar a trajetória do Lula, o que ele já falou sobre esse assunto, e, de fato, as ações do governo dele, como ele mesmo falou, né, ao se corrigir, né, para ver o entendimento dele sobre o assunto. Para mim, não resta a menor dúvida que ele estava falando neste sentido, ele não estava falando dos chefões do tráfico, enfim, do crime organizado, né? Claramente, quando ele fala que também tem vítimas no tráfico, claramente ele está se referindo a esse exército de jovens, né, que são capturados pelo tráfico e usados dessa forma e que acabam com suas vidas muito cedo. Muitos desses meninos, meu Deus, a crônica do Rio de Janeiro sobre esse assunto está cheia de histórias, né, desses jovens, desses adolescentes, pré-adolescentes, como eu disse, até mesmo crianças. Eu entrevistei uma vez um menino que era avião do tráfico, que tinha 11 ou 12 anos de idade, fiz uma reportagem, foi publicada
até tenho guardada. E esses meninos morrem antes de se tornarem maiores de idade, sabe? Então, certamente era disso que o presidente estava falando. Agora, claro, frase mal formulada, e no contexto que a gente vive hoje em dia, tudo é distorcido, manipulado, é claro que isso vai ser usado contra ele, e isso talvez precise de uma resposta, talvez uma resposta melhor formulada do que simplesmente a declaração que ele deu se corrigindo. Enfim, é uma coisa difícil de encerrar. É difícil de decidir, porque quanto mais você mexe no assunto, mais acontece. Enfim, difícil para quem trabalha com a comunicação do presidente. Não, eu acho assim que, claro, é isso que você falou, quem trabalha com a comunicação é que vai decidir, etc. Mas a minha impressão é que tem esse vídeo em que o Lula faz essa fala que ele mesmo disse foi mal colocada, foi recortado e está circulando por aí, de maneira muito forte. Sim. Aí o Lula vem e faz um texto escrito dizendo, olha, foi mal colocado, não é nada disso, etc. Não vai se sobrepor. Essa desculpa do Lula, assim, peço desculpas, foi mal colocado, vai ficar soterrada debaixo do vídeo que continua circulando. Ele precisaria de um outro vídeo, para ficar vídeo contra vídeo. Dizendo assim, falei de um jeito que não devia, não é nada disso, o que eu penso é assim, acabou, pronto. E aí deixar isso circular. Mas, gente, às vezes a tática da comunicação é deixa morrer sozinho, porque daqui a pouco muda o assunto, é melhor nem gastar bala com isso, mas... Ou até a retratação é difícil atingir o mesmo nível, é difícil. Do primeiro corte. Mas tem que tentar fazer. Rodrigo, só para concordar, assim, só quero lembrar o caso do Pix em janeiro. Exatamente. Exatamente, concordo totalmente. Era um vídeo, né? No mesmo tom ali, respondendo a história. Claro que muda de assunto. Domingo tem Lula com Trump, vai dar uma virada. Já vira. Mas o estrago, hoje em dia, o estrago de meia hora em rede social, para quem tá surfando uma boa onda, economia caminhando, governo bem, liderança absoluta, mais uma pesquisa, possibilidade não é, de ganhar no primeiro turno, é um estrago que é bom ser consertado. Né? É bom tentar consertar, exatamente. É isso, muita gente comentando. Vai ser usado, né? Guardem, porque isso vai ser fartamente usado na campanha contra o Lula. Vai. Muita gente comentando aqui a respeito disso, alguns corroborando, outros não. E tem algum pessoal comentando a respeito dessa história do STF que libera o nepotismo. A gente vai falar sobre isso com a Cris também, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que formou maioria para considerar válida a nomeação de parentes de autoridades nos comandos das secretarias estaduais, municipais ou de ministérios também. Essa nomeação ela se torna válida desde que o escolhido ele preenche os requisitos, ou seja, se ele tiver qualificação técnica, idoneidade moral, né? Todos dizem que tem. Em lei. Todos dizem que tem, né? No fim das contas, né, esse entendimento ele foi apresentado ali pelo relator, o ministro Luiz Fux, foi seguido pelo Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça. Gente, só salvou o Flávio Dino. Ele só foi o único a divergir. Só ele divergiu? É isso, só até ele. agora. Deu uma aula, né? Mas só ele. Confesso que eu não vi esse trecho, confesso. E vai ser retomado na quarta que vem o julgamento, mas a gente já tem maioria. O relator é o Fux. O Fux tá... É o relatório dele que venceu. Cris. Eu acho que a melhor frase, de fato, sobre esse assunto foi uma frase do Flávio Dino, ao votar. Ele disse que os assuntos, estou reproduzindo aqui de memória, mas, enfim, os assuntos, a coisa pública não pode ser decidida no almoço de domingo ou na ceia de Natal. É isso, essa permissão para o nepotismo, é isso, é você botar... É uma coisa que é tradição, né, no Brasil, é você botar o filhotismo, né? Você bota seus filhos, aí daqui a pouco bota seu filho casa, você bota a nora também como assessora, enfim, né? E assim você cria essas dinastias políticas no Brasil, né? Que se reproduzem porque elas ficam incrustadas, né, no aparelho de Estado. Então, todo mundo tem um cargo, todo mundo ocupa posições de poder
e por isso que é tão difícil punir autoridades no Brasil, porque sempre vai ter alguém próximo a ela ocupando alguma posição de poder que ou impede uma investigação, faz algum tipo de favorecimento, enfim. E, assim, essa decisão do Supremo, assim, isso é simplesmente ridículo, chega a ser, a argumentação chega a ser ridícula, né? Não fosse grave o suficiente. Porque eles dizem assim, só para simplificar, eles usam umas nuances assim tão... Eles tentam dar uma complexidade tão grande para o assunto, né, que às vezes quem está acompanhando de fora fica difícil entender. Mas tem um exemplo assim muito fácil. Eles dizem assim, você não pode contratar um parente para cargo de confiança, por exemplo, um assessor, mas um cargo de natureza política, por exemplo, um secretário, no caso de um governo estadual, o governador pode nomear um parente para ser secretário estadual, porque é um cargo de natureza política. Gente, isso não faz o menor sentido. Todos os cargos, todas as nomeações que uma autoridade faça, um governador, um prefeito, um presidente, né, que você nomeie um parente, isso é antirrepublicano, seja em que nível for, se é secretário, se é assessor, se é consultor, o que for, né? Mas aí eles ficam estabelecendo essas nuances, e são justamente essas nuances, né, que abrem as brechas. Então, cada vez que acontece um caso desse, aí sempre vai ficar em dúvida, alguém vai questionar, e a porteira, né, é aquela história, né? O boi sonso é que derruba a cerca, né? Aquele boi sonso ali vai passando, quando você vê, ele derrubou a cerca, quando você vê, tem uma penca de parente pendurado na administração pública, em todos os níveis, municipal, estadual, federal. Não pode ser assim. Isso é antirrepublicano, sabe? É uma vergonha que a Suprema Corte Brasileira admita isso. Mas, pelo jeito, já tem, né, maioria, dificilmente já foi. O relatório vai ser derrotado, dificilmente. Já foi, você pega o próprio Fux, relator, com um caso muito emblemático no Brasil, que é a filha dele, né? A desembargadora, a Mariana Fux, que aos 35 anos, em 2016, assume um cargo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sob uma polêmica pesada, porque questionava-se, inclusive, a formação jurídica dela e tal, mas ele fez um lobby tamanho que não teve outro jeito. Emplacou a filha lá togada no Tribunal do Rio de Janeiro. Então, muito jovem. Aí é que ele não deveria mexer com esse assunto, né? Pelo amor de Deus, já tem essa vergonha na história recente dele, nomear parente. Mas é justamente para liberar, né? Agora liberou geral, né? Agora fala... Será que ele é boi sonso? Parece um boi sonso togado, né? O Luiz Fux é um boi sonso. E a gente tem um colega nosso que está no voo com ele. Acabou de mandar a fotografia para nós aqui. Tá com o boi sonso no Fux. No voo. É o boi sonso. Perfeito isso. Esse caso dele ficou muito famoso, né? Adorei a frase da Cris. Boi sonso que derruba a cerca. Adorei. Muito bom. Sem contar que o nepotismo nunca acabou, né, no aparelho de Estado brasileiro, em todos os níveis. Quando você vai para os municípios e para os governos estaduais, é uma loucura o que tem de caso, assim, de pencas de parentes pendurados em administrações, né? Nunca acabou. E além desse nepotismo mais escancarado, né, tem o nepotismo cruzado, né? Eu estou falando que nunca acabou porque já houve tentativas, né, de se estabelecer regras, principalmente Câmara dos Deputados, houve muitos escândalos já, né, já foi uma coisa assim muito escancarada, muito aberta. Aí sempre avança, tem uma denúncia aqui, outro ali, aí bota no regimento uma normazinha ali para fazer de conta que está acabando com isso, mas eles sempre dão um jeito. E o nepotismo cruzado é uma maneira clássica de driblar qualquer norma, qualquer tentativa de controle, que é assim: um deputado contrata a filha do outro deputado, este outro deputado contrata o filho daquele deputado, entendeu? Isso, no Congresso, se você pegar a lista de todos os assessores,
Claro, eu não estou falando de quem é concursado, estou falando das nomeações, né? Sim. Que cada deputado tem, um número X de nomeações que ele pode fazer no gabinete. Se você pegar essa lista inteira e for ver os sobrenomes, nossa, você vai encontrar esse nepotismo cruzado aí a 3x4. É uma velha prática. Olha, já formou maioria, mas só a título de curiosidade a gente pode acompanhar os votos dos demais ministros que estão faltando na semana que vem. Carmen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes. A Carmen Lúcia já deu um indicativo, mas a gente ainda não De que vai sabe com qual é o Flávio Dino? voto. Ela disse que cumprir o princípio constitucional da impessoalidade é um desafio. Você analisa que vai com Flávio Dino. Mas vamos ver, né? Vamos como ver. é que vai ser na semana que vem essa votação. Não, o Flávio Dino é um voto muito forte, sem deixar dúvida. Nunca nomeei ninguém, já fui governador, já fui tudo nessa vida, não nomeio e não sou a favor de quem nomeia. Isso é uma pouca vergonha e ponto final. Isso aí. Acho que o Gilmar vai com Dino também. Gilmar não, perdão. Acho que o Edson Fachin vai com o Dino. Minha única pode ser. dúvida é o Gilmar. Minha dúvida é o Gilmar. Fachin vai com o Flávio Dino, você diz, né, Cris? Sim. É a sua Acho que sim. Acho que sim. Não tem. Acho que sim. Muito bem, então. Cris, muito obrigada por hoje, querida. Sempre bom ter você aqui com a gente às sexta-feiras. A gente se vê em breve. Obrigado, Cris. Bom fim de semana, gente. Você também, querida. Aliás, hoje é sexta-feira, a gente disse que é dia de cultura aqui, que a gente sempre conversa com cineminha. Rocha, literatura, cineminha também. Cara, hora do cinema. Hoje a gente tem Cine CL, então a partir das 7 horas da noite é logo na sequência do N2. Hoje a Adriana Carranca, aliás, gostei muito desse tema aqui hoje, porque em cartaz está essa semana Decadência e Ruína, que é um filme sobre a festa mais cara da história organizada pelo rei do Irã, que levou à derrubada de uma monarquia de mais de 2000 anos. Tem um convite aqui do Duda Leite, na sequência eu digo porque que eu gostei aqui desse documentário que a gente vai exibir nessa semana. Vamos lá assistir. Minha dica de hoje é o filme Decadência e Ruína, a festa mais cara da história, um retrato sobre os abusos da elite no Irã. Em 1971, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, o autoproclamado Rei dos Reis, celebrou 2.500 anos da monarquia persa, organizando a maior festa da história. Mas toda festa deixa suas ressacas. Esta deixou um país cambaleante, incapaz de se recuperar. O evento fortaleceu a oposição liderada pelo Ayatollah Khomeini. Mais do que qualquer outro acontecimento, o que era para ser uma celebração acabou quebrando para sempre a relação entre o Rei dos Reis e o povo do Irã. Após a exibição, eu vou conversar sobre o filme com a premiada jornalista e escritora Adriana Carranca. Boa sessão. O Shah, né? O Rei dos Reis, por isso aqui. Mas o título no Irã era Shah, né? Tanto que era o Shah Reza Pahlavi, que foi esse último que acabou derrubado pela Revolução Islâmica, né? Que, assim, que depois traz o governo religioso que a gente tem no Irã até hoje. Mas eu tenho curiosidade, deve ser um belíssimo documentário, Gabi. Muito bom. Eu estava dizendo aqui que eu gostei muito porque a Adriana Carranca, né? Ela é jornalista, foi muito tempo nossa companheira aqui também no ICL Notícias, né? De trabalho. Ela é especialista na história do Irã. Ela tem um livro a respeito disso e ela veio uma vez no Em Detalhes para falar sobre o livro e sobre a história do Irã, enfim, era um momento que estava justamente na pauta. E aí ela veio trazer aqui, porque o Irã ele tem, enfim, muitos preconceitos ali que rondam, né, um desconhecimento. Total. E ela conhece muito de perto, tem um livro a respeito disso, então interessantíssima a participação. Um documentário e depois o papo, a entrevista do Duda com a Adriana Carranca sobre o Irã. É isso, 7 horas da noite. Daqui a pouquinho a gente ainda tem notícia por aqui, tem notícia. Rodrigo. É uma notícia um tanto quanto bomba ou meia bomba? Meia bomba? Sextou, hein, Chico? Sextou. É meia bomba. Vai puxar uma pena e vai vir a galinha inteira, é isso? É isso, Rodrigo, é isso. A gente tem... Sabe a galinha pintadinha? Gente, não é brincadeira, não. Hoje nós vamos ter que cantar de novo? Não, mas vamos ter que cantar a galinha pintadinha. O que eu ouvi dessa galinha pintadinha com minha filha, meu Deus do céu.
A gente tá vendo a manchete aqui. Pega aqui na minha mão, quando ela faz babá. Eu esqueci o resto. Ainda bem. Essa eu vou deixar pra vocês. A pobre da galinha pintadinha, ou como diz a internet, a pobre da galinha pintadinha, sobrou pra ela, né? Alvo da Júlia Zanato, deputada federal do PL. Ela publicou um vídeo nas redes sociais, junto com o marido, acusando a galinha pintadinha de defender transição de gênero, criticar o capitalismo e exaltar a União Soviética. Gente, a União Soviética acabou faz séculos. Agora eu tô gostando mais da galinha pintadinha. Falou que é uma propaganda anticapitalista. Será que o Gessé vai usar como exemplo? Pô, se eu soubesse... semana que vem? Pô, já soubesse, tinha colocado mais ainda pro meu filho ouvir. Mas, rapaz, mas ela acusou baseado no que isso? Olha... Ela disse que o perfil do desenho se transformou... o perfil nas redes, né? Isso. Se transformou numa fábrica... Fábrica de militantes do PSOL, Rodrigo. Meu Deus do céu. Tá fazendo tudo de caso pensado. Aqui aspas dela, hein? Não é nada... Não sou eu que tô falando. A guerra cultural foi longe, né? Foi longe. Pegou a galinha pintadinha ali como marxista, leninista, vermelha, comuna. Acho que a Júlia Zanato anda consumindo produtos que não se recomenda na tradicional família brasileira. E ela diz que vai ficar encucado na cabeça da criança, porque a criança canta ali a música e tal. Até a nossa equipe do ICL entrou em contato com a assessoria de imprensa da Galinha Pintadinha, mas eles não quiseram se pronunciar. A Galinha Pintadinha procurada, a Galinha Pintadinha não quis cocoricar. Não quis cocoricar. Nunca pensei que diríamos isso. Isso aqui é uma crônica já pronta. É o famoso do jornalismo que nunca pensamos em dizer. É o famoso procurada. Exatamente. Eu acho que depois dessa só nos resta... Mas olha, essa matéria é uma das mais lidas nos perfis do ICL. Mas ela é muito reveladora, né? A Laura Couto, que fez a matéria no nosso portal, é muito reveladora da loucura mesmo, da falta de cognição que o professor acabou de falar. Do Castro Rocha. Não é? Da extrema-direita brasileira. Enquanto você tem deputados acusando a galinha pintadinha, não dá pra gente voltar pro Vinícius de Moraes. Ou dá, né? Vamos voltar pro Vinícius de Moraes. Era uma casa. Pro João Cabral de Melo Neto, que ele leu na semana passada, enfim, porque não dá pra ficar com essa gente, pessoal aqui Mas depois dessa da galinha pintadinha, só nos resta só liberando a Jurubeba, né? Essa sim é uma bebida popular e comunista, viu, deputada? Essa é do comunismo... Ó, que ela vai querer proibir. Do comunismo do sertão da Bahia. Vai querer proibir já a Jurubeba, a Júlia Zanato. Jurubeba, essa é uma fruta democrática e comunista. Vamos pro fim de semana depois dessa. Por favor, a gente merece. Diana, Chico Sá, boa semana, bom final de semana para vocês. Vou lá para Juazeiro da Bahia. Falei em Jurubeba, lá vai tomar Jurubeba lá. Eu vou para festa lá chamada Juá Literária, que é legal. uma grande festa literária. Então, para quem está na região, que está indo para o festival... Amanhã à tarde estamos lá. Na divisa com Pernambuco, Petrolina, Pernambuco. Exatamente, com a Cida Pedrosa. A Cida Pedrosa, ela vai estar lá? Vai estar lá. A Cida que é do outro lado, do Pernambuco. Né? Exatamente. Bom demais. Então vamos nessa. Vamos embora. Sexta-feira, boa noite para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Juízo, mas nem tanto. Galinha pintadinha. O capitalismo conseguiu roubar até mesmo os sonhos dos trabalhadores. Ele simplesmente pegou ideias e sonhos que surgiram para combater o capitalismo e as transformou em ideias verdadeiramente capitalistas. Liberdade, criatividade e originalidade, que eram formas de resistência ao capitalismo, agora são termos associados ao lucro, às empresas e ao mundo do trabalho. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, eu darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares. E aí, Chico, vamos me incorporar, amigo? Velho, agora... Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na loja de CL. Entra agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.